Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Jornada da Mordomia. Eu sou o Fábio Marques e a gente está dando continuidade a um episódio focado no tema tributos e impostos. E Brian, a gente tem um convidado muito especial, né? O Brian está aqui me acompanhando. Muito bom, boa tarde para vocês que estão nos acompanhando. Sim, Fábio, estamos aqui com o Adriano Subirá e ele vai continuar falando sobre esse tema. Queremos entrar agora um pouquinho nas questões mais técnicas de dinheiro e passar a palavra aqui. O Adriano, se você quer conhecer um pouquinho mais, já no episódio anterior estávamos falando sobre o currículo dele, mas ele vem de uma história de 33 anos na Receita Federal e é um grande prazer tê-lo aqui conosco, Adriano. Queríamos já abrir esse assunto com você, né, sabendo assim, que essa questão de tributos, impostos e coração e como é que isso trabalha com o nosso dinheiro e tudo isso, né? E fazer assim, essa pergunta para você. Adriano, como é que a gente encara realmente na nossa gestão financeira, como cristão, os impostos, né? E as nossas declarações de impostos e pagamento de tributos? Certo. Bom, obrigado pela oportunidade mais uma vez, obrigado, Fábio, e obrigado também pela pergunta, né? Então, com relação à declaração, seja o vosso sim, sim, não, não. O sim, sim, o não, não, né? Então, Boa, sim. né, eu costumo dizer... Não tem área cinzenta. Não tem área cinzenta, né? Eu costumo dizer assim, se não dá para escrever, não dá para fazer, né? Eu vou fazer tal coisa, você pode escrever uma declaração? Então, não pode fazer, né? Então, agora, a declaração, como a gente, quando fala do imposto, né, por exemplo, da pessoa física, eu vou dizer o que eu fiz no ano passado, né? Então, acho que até tem um filme, eu sei que você fez no ano passado, no verão passado, né? É verdade, ele enterrou esse filme. É um terror a sua história então, de declaração? Eu não conheço o filme, então eu uso como ilustração, né? Não conheço. Mas eu ia falar assim, que o fisco, né, de maneira geral, ele sabe o que você fez no verão, no inverno, no outono e na primavera, né? Então, em algum momento, ele vai saber. Agora, aquilo que eu vou declarar é um resumo do que eu fiz no passado. Então, a maneira como eu lido no dinheiro, com o dinheiro, nos impostos, nos negócios, nos contratos, a maneira como eu cumpro as regras. Então, um contrato, mesmo que seja não escrito, um contrato verbal com o cliente, com o fornecedor. Né? Então, assim, como é que eu lido com essa obrigação? Então, os impostos, ele entra nessa categoria maior, na categoria das obrigações. Então, a maneira como eu cumpro ou deixo de cumprir, eu acredito que o importante, isso vai refletir na minha declaração, da pessoa física ou até da pessoa jurídica, se eu sou uma empresa. Mas assim, por que eu fiz determinada coisa? Por que eu não paguei? Né? Ou por que eu tentei ali dar um jeitinho, eventualmente? Né? Não estou colocando nenhum ouvinte como exemplo, né? Eu estou falando aqui em primeira pessoa. Só para ilustrar o seguinte ponto, eu estou sendo movido por fé, por tranquilidade, por confiança em Deus, ou por medo de que, se eu não fizer assim, vai me faltar. Se eu não sonegar, vai me faltar, né? Ou por ganância, eu quero fazer assim porque eu quero ter mais, né? Então, o dinheiro, ele acaba sendo só um veículo, né? O que você vê nos profetas, o Senhor fala com Israel, fala assim, ó, eu nunca pedi para vocês me fazer sacrifício. Como não? Está lá em Levítico, né? Está na Torá, está no Antigo Testamento. A verdade é que aquilo seria uma expressão de adoração. Então, você faz aquilo, você entrega algo que é teu, porque você ama o Senhor, você ama Deus, né? Você também quer servir a comunidade. Então, o dinheiro, ele é uma expressão daquilo que a gente acredita, né? Então, a maneira como eu vejo a declaração, que eu acredito que as pessoas precisam ver, olha, esse resumo do que eu tenho aqui, né? Na minha declaração da pessoa física, enfim, o que eu fiz, com a maneira como eu lidei com o dinheiro, ela é uma expressão da minha fé, dos meus princípios, ou de medo, ou de ganância, né? Então, eu acredito que é esse olhar que a gente precisa ter. E a parte mais importante da declaração de imposto de renda é a parte dos dependentes, tá? Não é bens e direitos, nem rendimentos, né? Teve uma pessoa que uma vez escreveu na declaração de imposto de renda que ele tinha, ao longo dos anos, ele tinha aumentado o seu rendimento, mas que naquele ano ele não tinha nenhum dependente para declarar, por situações de família, né? Então, ele escreveu na declaração um lamento. Olha, que interessante. Nossa, é inusitado isso, né? Essa é uma experiência diferente, realmente. Eu ouvindo você falando sobre essa questão, né, de medo e ganância relacionados ao tema dinheiro e aqui no nosso contexto impostos, eu me lembro de algo que eu e o Brian temos aprendido, né, nessa trajetória de planejadores financeiros e dando um foco de cosmovisão cristã, de princípios bíblicos na nossa prática, é de que o dinheiro,
ele pode representar 3 elementos, né? O dinheiro é uma ferramenta, do inglês tool, né? Vamos usar o T, porque são 3 T, você vai ver que vai ficar fácil de memorizar. Mas ele é uma ferramenta para você fazer o bem ou o mal. Sim. Né? Você decide o que você faz, mas é uma ferramenta poderosa. Né? O dinheiro também é um teste. É um teste muito interessante. E ele é um teste tanto na abundância quanto na escassez. E a gente tem aprendido, Adriano, que o teste da escassez, ele é assim, ele é difícil, ele é duro. Mas o teste na abundância, ele é muito mais desafiador. Por uma razão muito simples. Quando você tem abundância de recursos, a tendência natural do ser humano é se sentir autossuficiente. E aí ele se afasta de Deus. Sim. Há uma tendência, não é uma regra, mas a gente precisa prestar muita atenção. Isso é muito forte. Ao passo que o teste na escassez, muitas vezes faz você o quê? Dobrar os joelhos, né? E buscar Deus, que é o grande provedor, né, de todos nós. Então, uma ferramenta, um teste e um testemunho. Quando você fala da declaração de imposto de renda, para mim me vem essa ideia. É um testemunho. Sim. Testemunho do que Deus está provendo, do que Deus está fazendo na minha vida. E eu tenho a oportunidade de declarar isso. Eu acho interessante se a gente pudesse, então, tomar a nossa declaração de imposto de renda anual como um testemunho. Ok, eu vou mostrar para o mundo, ou para a Receita Federal, pelo menos, né? Porque os dados são sigilosos e privados, então, pelo menos, os auditores da Receita vão saber, né, de uma forma ali muito padronizada, muito bem esquematizada, o que Deus tem feito na minha vida. Sim. O dinheiro achei bem interessante o testemunho, nunca tinha pensado nisso. Faz todo sentido também falar como um teste, uma ferramenta. Eu lembro de uns 30 anos atrás, uma preleção do Myles Munroe, e ele pegou 1 ou 2 pessoas da plateia, pediu para olhar a carteira, lógico, um ambiente de muita tranquilidade, confiança ali. Falou, posso pegar o talão de cheque? Posso. E aí ele falou assim, vamos olhar no canhoto, onde que está teu coração? Fez ali uma dinâmica, né? Aí ele até brincou ali, na verdade ele não estava lendo o canhoto da pessoa, né? Eu lembrei de falar, Nike, aqui não estou fazendo merchandising, falar de lanche, alguma coisa, né? O pessoal dando risada, mas entendemos a mensagem, né? Porque ali no canhoto, o extrato. Então, quando a gente pensa nos impostos, né? Agora nós temos aí, acredito que esse ano deve passar da metade de declarações pré-preenchidas. É uma maneira muito fácil, em 15, 20 minutos, às vezes 5 minutos, você cumpre a sua obrigação, no sentido, né, a declaração o fisco já tem. Assim como na eternidade, né, os nossos atos também estão registrados. Né? Então, um dia nós vamos ter que... A gente vai chegar lá e o senhor, na verdade, ele não vai nos perguntar, ele vai nos mostrar uma declaração pré-preenchida, né? Vai ser um resumo de tudo o que a gente fez. Então, é preciso, assim, ter bastante diligência. Sabe o que me dá esperança nesse seu exemplo que você acabou de citar? Vai ter um carimbo assim, né? Ó, pago, tá liquidado, se não tá em débito com os teus impostos aqui no paraíso, meu amigo. Alguém já quitou, alguém já passou antes, já quitou a nossa conta. O que você tem agora é a restituição, não né? É eterno. Você tem a recompensa. Isso né? é sensacional. Muito bom. Que legal. Muito bom, Fábio. Poxa, bacana isso daí. Agora, quando a gente vai pensar nesse elemento de evasão e elisão, né? E pensando na pessoa física, como cristão, né? Onde é que tem espaço para a gente lidar com isso, né? Eu ouvi você um pouquinho antes no bloco anterior falando sobre isso um pouco. Acho que vale a pena trazer de volta agora pensando nesse papel aqui. Até para explicar, talvez, porque para muitos brasileiros, quando você fala a palavra evasão, todos conhecem. Sim. Quando você fala elisão, nunca ouviram falar, né? Se pudesse abrir um pouco para a gente como que a gente... E como é que isso forma a vida de um cristão, esses 2 possíveis caminhos, né? Certo. A questão da elisão é você utilizar a legislação, a estrutura, né, do sistema tributário de maneira inteligente, para você não pagar mais do que o necessário. Então, isso é perfeitamente legal. É um planejamento tributário. Planejamento tributário. Então, se eu pensar em mim individualmente, agora, se eu pensar que eu, como um pai de família, eu sou um mordomo do que Deus me deu, mas eu também já estou sendo um gestor de um fundo de aplicação de investimento que pertence aos meus herdeiros, né? Se eu pensar que eu sou um agente de confiança dos meus herdeiros, que talvez eles nem tenham consciência disso, então, nesse sentido,
eu tenho que ser o melhor gestor possível. Como gestor do meu negócio, como empregado, tendo uma função de gestão de dirigente de uma empresa, da mesma forma. Né? Hoje, ainda comentei num evento, a definição do administrador probo. Por exemplo, tem uma matéria que está todo mundo judicializando. Falou assim, olha, eu particularmente até não concordo, mas se eu estou administrando só o que é meu, tudo bem, mas se eu penso que o que eu estou administrando não é só meu, que eu presto contas, que na verdade tudo é dele, né? E que também sou um gestor na pessoa física dos bens que serão ou são, né? Em tese já são, potencialmente já são dos meus herdeiros. Ou, se eu sou empregado, também que eu estou sendo gestor de terceiros, eu tenho que, então, avaliar, olha, talvez eu vou ter que judicializar, porque lá na frente eu posso não ter. Se eu não tiver ajuizado, a minha empresa vai ficar prejudicada, meus concorrentes vão ter uma condição melhor que a minha. E aí não estou me prejudicando, estou prejudicando os sócios, ou os empregados, ou os patrões, né? Os dependentes dos empregados, que dependem daquele emprego, enfim. Então, tem que ter esse olhar da elisão e usar isso de forma inteligente. Por exemplo, temos situações agora, né, com uma limitação, na verdade, com o início de uma incidência sobre distribuição de lucros e dividendos. Olha, eu tenho como reestruturar meus negócios, continuar tudo às claras, o que eu vou escrever, se eu fizer um contrato, uma reorganização, uma compra, uma venda, enfim, né? É o que realmente aconteceu, eu não estou simulando nada, eu vou, enfim, reestruturar. Então, a gente precisa utilizar. E aí eu recorro ao texto bíblico que não seja demasiadamente justo. Por que destruirias a ti mesmo? Né? Então, até porque eu preciso sondar o meu coração. Eu estou sendo tão rigoroso, quero ser tão legalista, inclusive com as questões financeiras, materiais, dentro das questões materiais, com as questões financeiras, dentro das questões financeiras, com os impostos, porque, no fundo, eu sou tão legalista que aí eu estou querendo, na verdade, agradar a mim mesmo, provar a mim mesmo que eu sou o cara mais correto do mundo. Então, será que não é uma egolatria? Então, se tudo que a gente faz, a gente tem que pôr Deus no centro, né? Então, são vários pontos que a gente pode trazer. Esse coração humano, né? É uma coisa, gira, acaba lá. É uma coisa, né? Será que eu estou querendo? O que eu estou buscando? Sou eu? Entende? Mas a gente precisa, sim, ter essa inteligência e buscar as maneiras de pagar, mas não pagar mais do que necessário, que muitas vezes acontece. Perfeito. E, em muitos casos, pagou de um jeito que ele não vai ter como recuperar. Exatamente. Né? Eu não queria perder a oportunidade, né, da tua presença aqui com a gente, Adriano, para você contar um pouco para a gente da evolução da reforma tributária. Certo. Isso está acontecendo agora e você participou, né? Sim, assim, sim. Dos intestinos, vamos dizer assim, dessa reforma, né? Queria ouvir um pouco de você também compartilhar com a nossa audiência a tua visão sobre essa reforma, quais os impactos, porque ela vai mexer muito, né? Ela vai mudar muita coisa, já está mudando, né? Muita coisa no dia a dia do brasileiro. Sim. A gente podemos delimitar o tema, quando a gente fala reforma, provavelmente nesse contexto imediato, né, temporal, nós estamos referindo à reforma tributária do consumo, né? Que é o tal do IBS, CBS, e a gente vai ter um sistema de tributação muito semelhante ao europeu, ao IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Na verdade, o Brasil sempre está entre os países a gente gosta de novidade, o brasileiro gosta de novidade. A gente já teve um IVA europeu há 60 anos atrás. Olha só. Em 1966, o IVA foi criado na década de 50. Em 1954 começou na França. Em 66 foi criado o ICM, aqui no Brasil, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Ele era um IVA. Um IVA puro mesmo. Só que durante os anos foi tendo um monte de distorções, puxadinhos, e acabou ficando uma coisa complexa. Mas eu não posso, como eu vim da área federal, não quero parecer que eu estou criticando o tributo estadual. Quando você pega os outros tributos federais, ele vem nesse mesmo sentido. Eu acredito que ele tem dois benefícios. Um benefício mais palpável assim, para a gente como cidadão, no momento consumidor. Você compra uma água, qualquer coisa que você comprar, o tributo que está ali realmente o que incidiu em toda a cadeia produtiva, em todas as fases. Ele vai carregando para frente, então você sabe exatamente, estou comprando isso por 100 e tem mais 10, mais 20, mais 30 reais de tributo. Então, isso é um aspecto para o consumidor. Fica mais claro para a gente quanto que está custando o condomínio. Inclusive, na proposta de emenda constitucional, ele fala 5 vezes a palavra transparência e em 3 vezes que esse fala da transparência, você saber exatamente. Ele justifica a transparência não por questões financeiras ou econômicas, ele fala que isso é necessário para o envolvimento, para a participação democrática.
Entendeu? Claro. Que assim, é para você, quando chegar com o carrinho de compra, você tomar um susto e falar, cara, eu preciso ter uma participação ativa. Né? Eu não posso, assim, me desincumbir das coisas, né? Então, eu paguei meu tributo, eu não vou ajudar alguém necessitado, o governo que faz parte dele. Eu já paguei o tributo, entendeu? Eu já dei o dízimo? Não vou me envolver com a vida da igreja, da congregação, da comunidade, porque eu já fiz minha parte, né? Paralelo interessante, né? Que você está traçando aí. Então, bom. né? E essa reforma, ela vem para esse ponto, e só concluir o segundo que eu estava esquecendo. Ao ter essa simplificação e você eliminar uma série de benefícios fiscais, aí tem uma outra questão também, né? Uma empresa investiu porque tinha um benefício, ela tem um contrato, ela tinha uma expectativa de que aquilo fosse cumprido. Então, isso é um outro questionamento, né? Se você tira o benefício, tira de uma vez, se 5 anos ou 7 anos para a transição do benefício é suficiente ou não, uma outra discussão, mas quando você tira os benefícios, que a reforma vem trazer também, você otimiza a alocação de recursos na economia. Okay. A produtividade, a renda do brasileiro, nos últimos 30 anos, não cresceu. Há 40 anos atrás, quando eu era office boy lá na Unicamp, nós tínhamos o mesmo PIB per capita que a Coreia. Onde a Coreia está hoje? Coreia do Sul. Né? A China, em 30 anos, cresceu 9 vezes mais que o Brasil na renda per capita. Então, nós precisamos aumentar nossa produtividade. Temos diversas situações para resolver para que a produtividade aumente, mas a tributação é uma delas. A tributação é uma delas. Então, o que a gente pode esperar da reforma tributária? Num prazo aí de pelo menos 10 anos, não é para amanhã. Sim. Os efeitos, ele é uma reforma mais profunda que o Plano Real, é uma reforma econômica como foi o Plano Real, mas o Plano Real a gente viu em questão de poucos meses, de um trimestre, a gente já viu diferença. A inflação, né? Um período de 12 meses ali, você criou um mecanismo que desacelerou a inflação e a inflação praticamente, né, ficou alguma coisa controlada. Esse não vai ser em um ano. Vai ser 7, 10 anos, mas ele vai soltar o freio de mão da economia em várias áreas. Você vai otimizar a alocação de investimento. Então, se tudo correr bem como esperado, de acordo com o que já aconteceu em outros países, a gente deve ter uma aceleração do crescimento. Agora, médio prazo. Como você é de esperar, num primeiro momento, você gera uma entropia, né? Acho que existe ali uma mudança de paradigmas, né? Em cima de questões muito estabelecidas ao longo das últimas décadas. Sim. Como é que é a tua visão isso? A gente vai ser capaz de colocar o carro nos trilhos? Eu acredito que sim. O Brasil, a gente é sempre muito otimista, né? Mas o Brasil é classe mundial, top 3, tá? Em 2 frentes. Documento fiscal eletrônico. Eu, enquanto Relações Institucionais da Receita, tive a oportunidade de apresentar o projeto para diversos países desenvolvidos. Eu era interlocutor com o Banco Mundial no Doing Business, no pagamento de impostos. Então, ao mesmo tempo que eles tinham dificuldade de entender a nossa complexidade, e depois de 2 horas ele falou assim, ok, você entendeu? Yeah, Brazil is different. É isso que eu entendi, entendeu? E agora você explica com 3 palavras. Como é que é teu sistema tributário? Vai ser um IVA. Ele entendeu. Entendeu? Ele sabe do que você... Então, isso para o investimento, para o investidor, tem um reflexo grande. Agora, falando sobre efeitos da reforma, no Plano Real, você nivelou por cima, porque quando você tirou o efeito inflacionário, alguns eram mais prejudicados, mas todo mundo era prejudicado. O assalariado era mais prejudicado do que quem vendia todo dia tinha dinheiro no caixa. E o assalariado tinha dinheiro uma vez por mês. Então, se eu recebia 1.000 esse mês, eu vou receber 1.000 mês que vem, não é mais 1.000. Vou comparar com esse aqui, era 700, 800, era hiperinflação. Então, você puxou todo mundo para cima. Alguns subiram um pouco, outros subiram muito. Você nivelou por cima. A reforma tributária é uma reforma econômica que vai literalmente pela média. Por quê? Hoje você tem setores muito tributados, você tem setores pouco tributados, você tem alguns setores que têm tributação negativa, eles só são viáveis porque o volume de créditos que ele tem acaba gerando um ressarcimento, então o lucro dele é o imposto a restituir que vem de um incentivo fiscal. Aquela atividade econômica ela não teria viabilidade, ela não tem viabilidade econômica. A viabilidade dela é tributária. Então, sim, é uma alocação ineficiente de recursos, pensando na economia. Tem questão social, gerou emprego? Claro, precisamos discutir o impacto social. É o maior, se não no fim do dia, o único dos impactos, o social. Né? Mas essa reforma, ela traz para o meio. Então, sim, se eu estou super tributado no meu setor, eu vou ter um alívio. Se eu estou subtributado, eu vou pagar mais. Eu vou pagar mais como? Eu vou conseguir repassar? Não vou. O meu fornecedor tem que ter feito a lição de casa, enfim. Então, você envolve toda a cadeia. E, eventualmente, concluindo, dentro de um determinado setor, você tem situações
que são desfavoráveis em termos... Você não tem neutralidade econômica. Por exemplo, né, se eu e você temos a mesma atividade, mas por estarmos numa localidade geográfica diferente, eu tenho um incentivo que você não tem, então eu tenho uma vantagem competitiva desleal, que não diz respeito à eficiência do uso do capital. Entende? Então, essas distorções vão sendo eliminadas com a reforma. Agora, vai ser indolor? Espero que doa o menos possível. Indolor não vai ser. Primeiro, você tem uma carga de burocracia, porque durante 7 anos você vai ter que tocar 2 sistemas ao mesmo tempo. O velho e o antigo ficou definido assim. E segundo, porque ao eliminar benefícios fiscais, nós vamos ter o que, acho que nos Estados Unidos, outros lugares chamam de voto com os pés. Por quê? Se você tira um benefício fiscal de uma região e aquele investimento sai de lá, o investimento leva junto o emprego leva junto a renda leva junto o consumo, que leva junto a arrecadação, porque a arrecadação agora é no destino. Então, vai ser necessária uma acomodação de situações regionais, locais, e que os nossos governantes, espero, tenham aí a máxima habilidade para lidar com tudo isso. Então, Adriano, você está trazendo essa questão e, puxa, que bom que você tem essa visão otimista, né, de alguém que está por dentro dos mecanismos e da implementação de todo esse processo que é complexo. Mas o Brasil é um país complexo, não é? Politicamente complexo, ele é grande, vários interesses, talvez justos, inclusive. A tua visão, ela também é otimista nesse sentido? Ou a gente vai, de repente, começar a abrir, como é muito comum, né, no Brasil, abrir uma torneirinha aqui, abrir uma torneirinha ali, daqui a pouco a gente tem uma desconfiguração desse modelo teórico, que acho que ficou claro para a gente que ele é positivo, né? O impacto tende a ser positivo, mas será que nós vamos ser vítimas de algo que já está um pouco arraigado aqui no nosso país? Como é que é a tua visão sobre essa questão? O risco de acontecer é grande. A nossa história diz que isso é bem possível e hoje até num evento, né, uma das interlocutoras falando assim que ela acha que isso é muito provável que aconteça, né? Então, nós temos que estar atentos para que isso justamente não aconteça, né? Porque o IVA nosso de 60 anos atrás a gente tinha um IVA, um dos primeiros países do mundo, mas ele acabou sendo parte de um manicômio que está aí. Então, é importante que a gente acompanhe e mesmo que não hajam, espero, né? Mesmo que não haja, olha, o ato falho, né? Espero que não haja essas distorções no modelo. Mas por que nós temos que estar atento num outro aspecto? Vou fazer um rápido parênteses. Por que foi possível essa reforma? Ao mudar para um IVA e ter toda essa transparência, você muda a arrecadação na origem, como é hoje, para o destino. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma indústria na minha cidade. Hoje, uma parte da arrecadação da indústria fica aqui. Com a reforma tributária, se a fábrica vende 99%, é como se ela estivesse exportando para outro país. Não fica nada na cidade. Por outro lado, tem muita coisa que hoje é consumida na cidade, mas que a arrecadação fica na origem porque está em outro lugar. Então, vai haver essas trocas de acordo com os estudos, né, que a gente acompanha no Ministério da Fazenda, 95%, 96% dos municípios ganham. E outros vão ter compensações de receita. Então, como é que conseguiram aprovar a reforma? Todo mundo concorda com a reforma. Até a página 2. Qual reforma? Eu concordo com a minha reforma. Isso. E a gente está igual, porque você também concorda com a minha reforma, que é a tua reforma. Só que na minha reforma eu vou pagar menos, entendeu? Aí você não consegue. Só que você não tem que fazer o acordo apenas entre os contribuintes, quem paga, mas também entre quem recebe. Então, eles separaram de maneira que a reforma, para quem paga, vai levar 10 anos no total, e para quem recebe, vai levar 50 anos. Então, nesse período aqui, você vai transferindo, a arrecadação ela já não passa para o destino de uma vez só. Ela vai progressivamente. Mas os municípios, eles têm a arrecadação sempre muito ali, muito justa. De maneira que em 10 anos, no máximo, já vai fazer diferença para eles. Porque já estão falando com 10%, 15% de diferença na arrecadação para cima ou para baixo. Né? Haverá um órgão arbitrando esses ajustes? A figura do comitê, né? Ele vai ter um papel relevante nesse processo? Na distribuição da arrecadação, sim. Agora, o outro ponto, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai estabilizar em 60 bilhões por ano, que é para que haja esses investimentos em desenvolvimento nas regiões, mas aí você vai fazer pela via da despesa, do gasto público, e aí está no orçamento, é transparente. Porque a renúncia, ela não aparece. Como é que eu vou saber se no meu estado, né, ou num estado qualquer, o benefício fiscal foi para 5, 10 ou para 1.000 CNPJ ou para todos? Entende? Você tira a renúncia fiscal da receita
Você tem que pagar tudo. Sim. E você coloca o benefício na despesa. Então, só que essa lei não está nem começaram a discutir ainda. Tá? Então, essa do Fundo de Desenvolvimento Regional é que nós vamos ter que acompanhar com uma lupa. Tá? É isso que vai fazer a diferença para as regiões, para os municípios, sim, especialmente para quem está abrindo mão de benefício fiscal. E não é só isso. Municípios que são muito fortes no agro, a arrecadação vai tudo para fora. O agro, né? Quem produz milhares, milhões de toneladas não come toda aquela soja, é para fora. Essa arrecadação vai para fora. Então, mesmo municípios que são... Essa questão do benefício e da mudança de estrutura, ela não envolve só um município pequeno, uma região que tem uma renda per capita menor. Não necessariamente. Ela pode afetar também regiões com alta renda per capita. Né? Fica nítido que isso vai precisar de gente muito especializada nessa área, fazendo trabalho, ajudando, sim, as empresas, as organizações nessas tomadas de decisão, né? Que realmente é só essa diferença entre quando os 10 anos no processo de arrecadação e os 50 anos de distribuição já mostra para a gente a complexidade que vai ser isso. Sim. Adriano, eu queria talvez mudar o foco um pouco para aterrizar a reforma dentro da casa de uma família comum brasileira que não está acompanhando, né, esses elementos, mas começa na nossa folclore cultural surgir mitos, né? Então, e talvez seja real ou não. Eu vou trazer um exemplo para você. Eu tenho ouvido algumas pessoas chegando e falando essa questão de acima de R$5.000, o Pix que é acima de R$5.000 agora, né, tá sendo lá, antes era só acima de 5 e agora, né, os Pix estão sendo acompanhados ali. E eu tô conhecendo pessoas que estão falando, não tô mandando mais Pix. Eu tô guardando dinheiro em casa, né? E aí eu queria saber de você, assim... Qual é a real? O que realmente está acontecendo, né? Sim. É ruim essa mudança. Você ouve, né? Num país que a polarização toma conta de tudo, cada acampamento escolhe um lado disso e começa a criar. Sim. Então, você consegue dizer qual é a real dessas mudanças? Consigo. A reforma tributária, na verdade, ela pega o consumo, mas também está atingindo a renda da pessoa jurídica, a renda da pessoa física, tributação de transações, doações, transmissão causal, né, transmissões intervivos, né, por exemplo, compra e venda de imóveis, casos de herança ou, né, quando alguém quer já adiantar, aluguéis, exato, bem lembrado, Fábio, bem lembrado. Então, a Receita não tem informação de Pix, não tem, pessoal, não tem. Eu fui coordenador operacional de fiscalização em nível nacional, não tem. O que a Receita recebe de todos os bancos? Por exemplo, quanto que o Adriano transferiu dele para ele mesmo? Por exemplo, do banco A para o banco B. Certo. Quanto que no banco A o Adriano recebeu de terceiro e pagou para terceiro, quanto no banco B o Adriano pagou e recebeu de terceiro, saldo inicial, saldo final. É isso. A Receita não tem informação, ela não sabe o que é, ela só sabe que entrou e saiu dinheiro da minha conta. Tá. E o fato de entrar e sair não tem nenhum juízo de valor sobre isso. Sim. Inclusive, até o sistema financeiro permite que haja essa identificação, ou melhor, essa separação entre o que é de mim para mim mesmo, para não contar duas vezes, né? Porque se eu recebo 10 mil num banco, aí eu transfiro para outro banco, não são 20 mil, é o mesmo 10 mil que saiu daqui e foi para outro banco. Claro. Isso. E a Receita não sabe, Fábio, Brian, se a gente usou TED, DOC, PIX, documento que foi, se foi depósito em dinheiro, ela não tem essa informação, não tem mesmo. Deu bastante confusão, até em janeiro do ano passado, eu até... Foi minha postagem que até hoje mais viralizou, teve assim, disparado, a questão de visualizações de engajamento foi sobre isso. Muita gente dizendo, você está tomando... Não, estou dizendo para vocês que não tem, eu estou ali dentro, estou olhando a máquina aqui, ó, não está aqui. Você está dizendo que tem 5 copos, não tem, eu estou vendo tem 3 aqui, tem 3, enfim. Realmente não tem, mas acaba tendo esse componente emocional, né? Mas as pessoas não precisam se preocupar. Eu acho que o que dá para fazer, agora um paralelo com a reforma, é as pessoas terem, pessoa física, assim, puxa, eu vou ter mais diligência com o orçamento doméstico, vou controlar um pouco melhor minhas despesas, por quê? Porque é bem provável que agora, nos próximos anos, né, a partir de 2027, algumas coisas podem encarecer e outras podem ficar mais em conta. Em tese, né, a tendência é que produtos industrializados fiquem mais baratos e serviços fiquem mais caros. Né? Então, acho que requer também esse acompanhamento, né? Agora, com relação à renda, o Pix pode
Né? Não tem. Inclusive, o limite antes era 2.500. Só que aí a Receita pegava 3, 4 vezes mais de informação para fazer mineração de dados, gerenciamento de risco. Aí ela fez uma norma para subir esse valor. Só que aí, como isso saiu na mídia, as pessoas não se tocaram que a Receita recebe isso desde 2015. Ok. Esse é o ponto, Pois né? é. E eu tentei até falar Faz isso, 10 mas anos, já trazer fazia isso 10 é anos, muito interessante, né? Porque realmente, eu não sei se Fábio conhece gente, mas eu conheço gente que estava falando, eu Sim. não tô mandando mais Pix. Sim. Gente que queria pagar eu e a minha esposa em dinheiro, não queria transferir dinheiro Sim. pra gente, porque eu não trabalho mais com Pix. Sim. E é parte da nossa folclore, né? Isso é folclore. Tem talvez mais, não sei se tem mais algum exemplo, você diria assim, o que está trazendo aí e algumas coisas que são mitos. Tem mais algum exemplo que te vem à mente disso aí? Com relação, olha, a reforma foi feita para arrecadar mais. Então, aí eu vou dizer que não, mas também vou dizer que depende. Por quê? Vou responder a parte mais desafiadora, né? Mais, vou dizer, pior primeiro. É que, historicamente, você tem, por exemplo, na Tunísia, lá tem um monumento, acho que é do século XV ou XVI, lá de um filósofo árabe da época, e ele falando de uma reforma tributária, gente, parece que ele está falando do nosso contexto, que no final é para arrecadar mais. Olha só. Começa dizendo que vai arrecadar muito sobre poucos, no final acaba arrecadando um pouco de muitos. Então, ele tem uma estátua, tem um monumento lá, e nesse monumento está escrito, me fugiu o nome. Um monumento para ele, inclusive. Sim, é do século XV ou XVI, 1500, né, 1400 ou 1500. Então, historicamente, isso aconteceu muitas vezes. Então, começou uma reforma com todas as boas intenções, depois acabou aumentando a arrecadação. Agora, vamos falar em termos de desenho, tá? Como foi projetado. Hoje, a gente paga, na média, 22% sobre a base de consumo. Então, digamos que o PIB brasileiro é 11 trilhões, o consumo são 7 trilhões. Tira a parte do governo, que não é tributado. Nesses 7 trilhões, a gente vai pagar 22% para arrecadar 1,5 trilhão. Em ordem de grandeza, é exatamente isso. Por quê? Hoje a gente já arrecada 1,5 trilhão com PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS e o IOF Seguro, que também entra na reforma. Então, o desenho foi feito, tira esses 5 aqui, vai incidir sobre outras atividades que hoje não têm esses tributos, o aluguel, por exemplo, que você bem lembrou, e no final tem que arrecadar o mesmo 1,5 trilhão. Então, nós temos que ter, na média, esse 22%, calculado por fora. Então, o desenho é para ele não arrecadar mais. Inclusive, na legislação tem uma trava. Né? Existe uma discussão muito grande hoje ainda em relação às alíquotas, né? Isso. Se elas vão subir, quais serão os tetos, enfim. Mas o objetivo é permanecer com uma arrecadação média. A mesma arrecadação. Porque o contribuinte não quer pagar mais, e tem razão. O Estado não quer arrecadar menos. Tem as razões dele. Né? O que nós vamos ter que ficar de olho. Um ponto interessante é o quê? A alíquota máxima, ou a tal alíquota de referência, que na lei está 26,5%, mas a previsão aqui, para arrecadar esse 1,5 trilhão, a gente vai precisar de 28%. Por quê? Nós temos 40% das operações estão nas exceções, estão nos diferenciados. É muita exceção. Então, quanto mais longe a alíquota máxima ou a alíquota de referência estiver do 22%, então mais você tem que ficar de olho. Se está 28%, se está 30%, quanto mais longe estiver, quer dizer que está maior a distorção. Perfeito. Quanto mais próximo de 22, 26,5, 26, quer dizer que a gente está diminuindo os tratamentos diferenciados. Então, acima do 22, o povo vai ter que olhar. Sim. Porque abaixo do 22, o governo vai estar olhando. Exatamente, na média. A parte dele eles vão fazer. Exato. Nós vamos fazer a nossa parte, que é daqui para cima. Isso. Se a alíquota vir 30%, 28%, quer dizer que ainda tem bastante exceções. Algumas questões práticas, né, que a gente está vendo acontecer. Por exemplo, limites para distribuição de dividendos. Né? Houve aí, no final do ano passado, uma correria para o pessoal tentar antecipar as distribuições, porque agora temos limites ali. Isso gera uma questão prática. Por exemplo, pessoas físicas tentando jogar para as pessoas jurídicas as despesas, né, para tentar, de alguma forma, otimizar. Eu vejo isso como uma questão muito prática, as pessoas têm dúvida em relação a isso. O que você poderia falar para a gente em relação a essas questões ali que vão estar impactando aí o dia a dia das pessoas por conta da reforma? Bom, com a reforma, todos os documentos fiscais vão estar num local único, um computador só. Né? Então, os fiscos, federal, estadual, municipal, na verdade, Receita e Comitê Gestor, junto com as fazendas estaduais municipais, eles estão enxergando todas as despesas. A reforma ela tem um dispositivo que é o seguinte, tudo dá crédito. Diferente de hoje, né? Se eu tenho uma indústria, compro uma cadeira, eu não posso tomar crédito do ICMS na cadeira.
Na reforma tributária, tudo que a empresa comprar dá crédito. Então, essa cadeira para o estúdio ela dá crédito, né? É necessário. Mas também para uma indústria, né? Então, você tem essa amplitude do crédito. Mas, justamente, isso vai ser possível porque o fisco agora está olhando tudo aquilo que dá direito a crédito. O que não dá direito a crédito? Uso e consumo pessoal. E, pela legislação, assim, olha, o que não vai dar direito a crédito CBS-BS, já vamos chegar no imposto de renda. Tá? Aquilo que é manifestamente uso e consumo pessoal. Por exemplo, armamento, bebida alcoólica, carro de luxo. Então, algumas despesas, elas podem... se a pessoa, digamos, eu vou jogar para a empresa, ela pode vir a ser glosada, que é a palavra técnica para desconsiderada, antes mesmo para efeito de imposto de renda, até para efeito de CBS e IBS. Né? Então, sim, é algo que... o que é despesa? Despesa necessária. Né? E eu sempre defendi isso na Receita. Porque o conceito, aí o que está no judiciário, não, que é o conceito da essencialidade. Sem aquilo não tem a produção, não tem o serviço. Para mim, o conceito tem que ser mais amplo. Não é o que está na lei nem no judiciário. Insumo ou despesa necessária é tudo aquilo que, se você tirar, o fisco não arrecada. Entendeu? Então, quando tinha aquela discussão se a energia elétrica é ou não é insumo, se eu posso deduzir ou não a energia elétrica na fábrica, então, de uma maneira não debochada, mas assim como estressar o argumento, falar, gente, então faz o seguinte, me empresta a viatura, me dá uma escada, eu vou subir no poste da empresa e vou cortar o fio. Ah, você está avacalhando a discussão. Não estou avacalhando. Se cortar energia, vai ter arrecadação? Não vai. Então é insumo, gente, né? Mas assim, daí eu levei para o extremo, né? Estressar o argumento. Então, mesmo que na legislação não esteja dito que, olha, isso que é uso e consumo pessoal, então, em tese, você pode ter essa dedução e, eventualmente, até isso ser dedutivo para CBS e IBS, não quer dizer que para imposto de renda vai ser, porque a legislação é bem restrita mesmo, entendeu? Então, assim, é algo para ser feito com bastante cuidado e importante até, só não desviando do assunto, mas a gente pensando, né, nosso público, bastante pessoa física, né, por exemplo, para quem tem uma microempresa, um simples nacional mesmo, lucro presumido, daqui para frente ter muita atenção, porque eu vou ter que olhar realmente os gastos da empresa, não deixar de pedir documento fiscal. Eu não sou negavante. Se eu estou no simples nacional, sou profissional, está de saída, declarei 100% bonitinho, mas daqui para frente, se eu for um simples nacional que opte pelo regime regular, né, da reforma tributária ou mesmo do presumido, eu vou precisar ter mais atenção. Então, assim, independente se a pessoa física, olha, eu estou pagando algumas coisas da empresa, até o Uber, não peço reembolso, a empresa é minha mesmo, separe bem, jogue realmente essa despesa, se a da empresa, joga na empresa, e até olhe isso com bastante atenção. Se realmente, não pensando no sentido da vantagem, né, de eu economizar, de eu poder ter um limite maior, ou precisar tirar um valor menor da empresa, mas é que com a reforma tributária, e para você saber exatamente o que você gasta no negócio, eu vou dizer que 90% das empresas, na verdade, hoje já deveriam estar colocando as despesas e não estão. Entendeu? Porque ele mistura a física com a jurídica. Nada como fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa, Adriana, com como você diligência. falou. Exato. Siga. Esse é um dos desafios que a gente enfrenta muito quando a gente começa a atender um cliente no planejamento financeiro pessoal. Sim. É quando é aquele microempresário que mistura a pessoa física e a pessoa jurídica. É uma das primeiras coisas que a gente sempre fala, precisa separar essas duas coisas para ter uma clareza, né? E realmente, talvez, tomar a oportunidade de ter algumas coisas que você está pagando lá da sua conta pessoal que não deveria estar. Não deveria, exatamente. E aí você nem sabe se o seu negócio é sustentável porque você mistura essa coisa de tal forma, né? Então, ter essa separação, você está nos dizendo que vai ser importante para essa pessoa nessa nova reforma tributária, em termos de poder realmente tomar vantagem onde existe, e para a própria vida dela é importante, exatamente, né? Então, ela vem ajudar a criar, talvez, eu acho que você falou mais cedo, né, que a lei vem ali para nos proteger da gente não cair nós mesmos, a lei está ali para, teoricamente, nos proteger também. Exato. É um olhar diferente, porque a nossa tendência é olhar para a Receita Federal, olhar para o fiscal, sempre com aquele olhar de tá me atrapalhando. Mas o que eu estou ouvindo você dizer é que funcionando como deveria funcionar, não está ali para atrapalhar, na verdade está ali para trazer clareza e nos trazer direcionamento, né? Exato, ajudar o ambiente de negócio. Mas quando alguém perguntar, olha, o que eu posso jogar de despesa na empresa? Eu falo, olha, nossa preocupação com o planejamento financeiro é se você realmente está colocando toda a despesa lá. Né? Então, de você realmente separar o pessoal
da que PJ. É devido, né? Isso, o que é isso. devido, Então, se focar nisso, não se eu vou pagar menos, se eu vou poder ter um limite, né? Ou precisar tirar menos dividendo, acho que vai ser melhor. Exato. Mas não deixe também de aproveitar, né? Por exemplo, a empresa é minha e da esposa, nós não somos casados por comunhão universal, então podemos ser sócio. Eu pus a esposa de sócio porque a gente já... Tá errado? Não está. Né? Só que ele percebeu isso agora. Exato. Muita gente fez isso, né? Muito bom.